executivas, nós fazemos com que nossos meninos e meninas deixem de ser fazedores e passem a executar as suas habilidades. Então, eu trago aqui esse exemplo da árvore para a gente pensar nas funções executivas. Primeiro, a gente precisa pensar que o cérebro, ele tem módulos de habilidades. Então, o nosso cérebro ele tem módulos de habilidades. Vamos fazer assim, ó, coloca a mão na testa, para cima assim. Essa parte aqui é a nossa parte do córtex pré-frontal. É onde todas as informações são recebidas e depois distribuídas para cada área de habilidade. Só que o nosso cérebro ele não funciona com habilidades isoladamente. Todas as habilidades elas precisam trabalhar de maneira integrada. E numa hierarquia, primeiro a gente tem a atenção. Os pesquisadores, a literatura, ainda não chegou a um consenso de que a atenção é parte das funções executivas. Porém, o que a gente já sabe é que sem atenção não há função executiva. Então, é correto afirmar que função executiva, que a atenção é uma função executiva? Ainda não temos o consenso, mas é correto dizer que sem atenção não há função executiva. Então, a base é a atenção, é a primazia do desenvolvimento do uso das nossas habilidades. Eu atento, percebo. Então, a primeira coisa é perceber e estar atento àquela informação. Depois, num processo secundário, eu faço o processo de memorização. Aí, todo o processo mnemônico entra em ação. Depois, nesse terceiro processo, entram as funções executivas. E eu vou trazer aqui alguns conceitos, porque função executiva não é uma função. Ela vai recrutando habilidades, ela vai trazendo para dançar junto algumas habilidades que vai resultar de acordo com o desafio. Então, a função executiva é como essa árvore. Eu começo sempre recrutando, em todos os casos, a memória de trabalho, a inibição e a flexibilidade cognitiva. Que a gente vê nos nossos meninos e meninas uma certa dificuldade nessas três áreas. Então, você vê, função executiva recruta o processo mnemônico de memória de trabalho. Mas eu só tenho memória de trabalho, que é eu evocar uma memória de algo que já está ali aprendido. Então, lembra, a função executiva, ela vem nessa terceira etapa. Primeiro eu prestei atenção e percebi, depois eu fiz o processo de memorizar e aí agora eu vou usar. É o uso da habilidade. Então, a gente tem aí a primeira parte de memória de trabalho, inibição e flexibilidade. Memória de trabalho é aquela memória onde eu preciso de saber algumas coisas para executar. Então, se eu vou fazer uma receita de um bolo, eu preciso saber dos ingredientes, correto, né? Então, eu preciso saber mais ou menos o que eu vou precisar para fazer esse bolo, para eu abrir a minha despensa ou para eu ir ao mercado e executar isso. Mas é porque em algum momento eu já aprendi que fazer bolo usa tais ingredientes, ou seja, eu já memorizei. Então, eu só tenho memória de trabalho porque eu já memorizei algo. A inibição é a minha habilidade de controlar, postergar recompensas, controlar o que eu preciso para não fazer de uma vez só. Então, eu tenho muita coisa para fazer, para falar aqui, mas eu não posso falar tudo ao mesmo tempo. Existe uma sequência. Isso é uma parte da inibição. Falar, não atropelar a outra pessoa, também é, né? A nossa troca, a gente fala tudo em troca de turno, também é uma parte de inibição. E a flexibilidade, que nos nossos meninos a gente vê muito com a rigidez, a gente vê o contrário da flexibilidade. A
gente vê a rigidez cognitiva, que vem da dificuldade de ter flexibilidade, que é a nossa capacidade, como eu falei, cheguei, o lugar não está ali, troca, você está em outro lugar. Até aqui tudo bem. Então, essa base das funções executivas, toda a literatura que você for pesquisar, você vai ver essa tríade principal ali, memória de trabalho, inibição e flexibilidade. Depois, a gente recruta solução de problemas, planejamento e raciocínio abstrato. Eu preciso, de acordo com a dificuldade e a intensidade dessa minha solução que é necessário, ir chamando mais habilidades. Eu preciso aumentar a minha capacidade de entregar, de resolver. Então entra em jogo, a gente chama a solução de problemas, que já é a minha parte final, né? Que já é o meu resultado final. Entra o meu planejamento, porque é a minha capacidade de... Eu peguei uma rota, mas na rota que eu ia tomar, estava em obra, sei lá. O trânsito estava em obra, estava parado. No meu cérebro, eu posso fazer uma nova rota, porque eu sei o meu objetivo final. Eu já sei chegar naquele lugar. O que nas nossas crianças, elas têm essa dificuldade. Por quê? Por causa da dificuldade de flexibilidade que vai impactar em planejamento. Só que a gente vai recrutando mais habilidades, a gente vai chamando mais habilidades, porque os problemas vão ficando mais difíceis. Esse conjunto de habilidades, ele não se difere de solução de problemas, planejamento e raciocínio abstrato, tá bom? Então, como aqui nessa figura da árvore, a base, a atenção e o caule, né? Memória de trabalho, inibição, solução de problemas, planejamento e raciocínio, isso é a base de toda a literatura que você vai aprender de função executiva. Mas há um grupo que traz mais informação, que vai mais a fundo e que diz pra gente, não é só isso. Quando a gente fala em planejamento, a gente está falando de autorregulação. A gente está falando de tomada de decisão quando fala de solução de problemas. Fluência verbal, e está aí a importância do desenvolvimento da linguagem. Eu falei, as funções executivas, ela é o resultado, é a minha ação de executar, mas eu vou recrutar muitas habilidades para poder resolver. A capacidade de fluência verbal vai impactar na minha ação, na minha tomada de decisão. No que eu vou fazer, eu mentalmente penso sobre aquilo. Então, quanto mais difícil quanto mais déficits eu tenho na fluência verbal, e por aí que a gente precisa, quando fala em função executiva, a gente não estuda uma coisa só, a gente estuda todas essas habilidades, estudo atenção e estudo também linguagem, porque eu só tenho fluência verbal se eu tenho um certo nível de desenvolvimento de linguagem. Vou dar um exemplo. Quando você lê um livro, você sabe todo o contexto. Então, se no livro falar Jordan estava na praça aguardando Maria que não veio, na sua cabeça, olha o que é a fluência verbal, você já entende que algo aconteceu com Maria, ela não queria ir, quis dar um bolo no Jordan. Você já passa na sua cabeça milhares de conexões que nem estava escrito no livro, porque era só a frase Jordan estava na praça esperando Maria que não veio. Isso é fluência. Nos nossos meninos e meninas, por isso nós precisamos ser cada vez mais detalhistas, porque a falha no desenvolvimento de linguagem, uma falha nesse processo, vai gerar dificuldade de fluência verbal, ou seja, vai impactar os resultados de função executiva. Então aqui a gente tem essa parte, ela é em geral estudada por um grupo de pesquisadores. Outro grupo de pesquisadores fala pra gente, não é só isso não. Você sabe o que é planejamento? Planejamento
só esse planejamento. Envolve velocidade de processamento, que tem relação com a minha fluência verbal, que vai ter impacto na praxe e criação. Por isso que quando você joga bola, 1, 2, 3 e já. Espera a criança processar. Caso contrário, 1, 2, 3 e já. Tá, joga bola. Aí você fala, sabe o quê? Ele não consegue pegar a bola. Aí você coloca lá no objetivo terapêutico: João precisa aprender a jogar bola em par. Só que você esqueceu que você está vendo que tem ali autorregulação? Mas eu estou falando de primeira infância. Na primeira infância, a criança, 3 anos, 4 anos, ela já tem autorregulação? Não sei. Com 3 anos, 4 anos, a criança já tem autorregulação? Não tem. Nós adultos somos reguladores da criança, nós somos correguladores. Então, a falha do velocidade de processamento, que está relacionada à autorregulação, depende da nossa corregulação. Porque aqui o foco é falar dessa primeira infância. E aí eu não digo que essa criança não tem função executiva. Ela está em processo de desenvolvimento. Você precisa ajudar essa criança a desenvolver essa habilidade. Depois vem a volição. A volição, ela tem relação com a fala internalizada. Então, quando você vai... Vou voltar para a receita. Eu adoro esse exemplo da receita de bolo, porque não tem nada melhor para a gente dar exemplo. Porque é passo a passo. Seu pensamento, né? Porque é memorização, porque é motor. Eu poderia citar aqui um monte de habilidades que a gente recruta. Mas olha só, na fala internalizada, eu estou executando um bolo e eu estou pensando, bolo de chocolate, agora eu vou colocar. Você não está falando, mas sua cabeça está pensando. Na volição, é a minha ação sobre. É melhor colocar o fermento no final, porque o fermento no final deixa o bolo menos embatumado. Eu não sei esse termo, eu uso esse termo. Embatumado, ele fica menos soltinho. A volição é a minha fala internalizada para a tomada de decisão da ação que eu preciso ter. Ficou claro até aqui? Tá tudo bem, né? Entendeu a volição. A ação proposital eu tomo essa ação porque eu sei o resultado final. E no fim, o desenvolvimento efetivo, que é a automonitoração, que tem relação com a metacognição. E a gente dispensa a metacognição, a gente dispensa saber como fez. Mas é fundamental trabalhar com a criança, não só, muito bem, que legal, você atingiu esse resultado, mas que legal, como você conseguiu atingir esse resultado? Conta pra mim. Porque as mães em casa, já fazendo o link, porque a potencializadora das funções executivas e do seu objetivo terapêutico de função executiva vai ser a mãe. E a mãe em casa tem a tendência, seja pela hora, seja pela pressa, ou porque ela quer dar muito denguinho, de queimar essas etapas. Ela faz pela criança. Quando ela faz pela criança, ela mata algumas dessas etapas. Então você precisa falar com essa família que quanto mais permitir que a criança resolva um problema, mais ela terá a capacidade de resolver problemas maiores. Mas somos nós que devemos dizer isso. Não dar comida na boca. A avó que fica com, e aí a criança não come rápido, então ela já dá a comida na boca. A criança nunca aprende a comer sozinho, porque está sempre correndo e nunca está comendo sozinho. Começa a dar comida mais cedo. E aí vai administrando esse tempo, porque nós somos os reguladores. Então, toda essa árvore de processo, ela começa sempre no processo primário, que é a atenção, passando pela base, que é memória de trabalho, inibição e flexibilidade.